Fala, Califas! Uma vez mais eu, Salim, o co-coordenador da Escola Mestre das Motos com vocês, nessa série de vídeos sobre ferramentas. E a pedido de vocês, hoje eu vou apresentar a máquina de limpeza de bico e mostrar para vocês aí o funcionamento. Então, desde já, peço para você se inscrever aí no nosso canal, tá? Visualiza, deixa um comentário aí e bora lá comigo, vai lá! Beleza, Califas? Então, essa é a máquina, a ferramenta que não pode faltar na sua oficina, a máquina de limpeza de bico, tá? Nessa série, nós estamos apresentando um monte de ferramentas especiais, né? Ferramentas importantes, tá certo? E a pedido de vocês, a máquina de limpeza de bico tem sido aí um fator de grande curiosidade. Então, eu estou com uma máquina aqui. Tá? Para que serve? Ela serve para fazer a limpeza no bico injetor. Tá? Pode ser que dessa forma você consiga salvar o bico injetor, tá certo? Então não é uma promessa de salvar o bico injetor, mas em muitas revisões de oficina, a limpeza do bico faz parte de uma revisão na parte de alimentação. Então é importante a gente estar aprendendo o funcionamento, né? E quando usar, tá certo? Então, antes de ligar a máquina, eu vou apresentar os componentes dela, tá? Nessa máquina aqui, nós temos uma flauta, que nós chamamos de flauta, tá? Nessa flauta é onde nós introduzimos os bicos injetores, tá? Eu tenho uma flauta aqui para 2 bicos injetores, tá certo? Nessa flauta aqui, a gente ainda não coloca ela. Tá? Por quê? Porque nós vamos preparar a máquina com o querosene, né? Com o produto de limpeza, o detergente de limpeza de bico, que é um detergente para limpeza de bico, né? Mas antes de mais nada, o importante é você tomar cuidado antes de ligar essa máquina e observar qual é a voltagem dessa máquina. Muitas dessas máquinas aqui, você tem um seletor de voltagem, tá? Então eu vou ligar numa voltagem de 220, então é importante atrás da máquina, você observa na máquina de limpeza que você tiver aí, tá? Se o seletor está de fato para a voltagem adequada, senão você acaba aí queimando a máquina de limpeza de bico, tá certo? Então vou apresentar para vocês agora os componentes. Bora, Califas, então essa máquina aqui, ela tem o quê? Ela tem a cuba ultrassônica, a cuba de limpeza, tá? É na cuba de limpeza que nós vamos colocar a água com o detergente de limpeza, tá? Vale a pena ressaltar que é a água e o detergente de limpeza que faz a limpeza dos bicos, tá? Por que, Salim? Porque nós vamos colocar o querosene para os testes da máquina. E o querosene, ele não faz a limpeza, tá? Ainda que o querosene possa até fazer a limpeza no teste. Mas nós temos a cuba ultrassônica que a função dela é sim vibrar para fazer a limpeza e o bico vai ficar pulsando aqui dentro do detergente próprio para a limpeza do bico, tá? Depois nós temos aqui o manômetro de pressão, onde normalmente nos testes que nós vamos fazer, nós simulamos a pressão da bomba interna que a gente tem aqui, a mesma bomba de combustível, ok? Aí eu tenho um display digital, tá? E os seletores, ok? Tem os seletores. Nessa máquina eu tenho os comandos para resistência do bico, testes de estanqueidade, teste de leque, teste dinâmico automático e testes manuais, tá certo? Também é nesse display que eu faço o tempo de limpeza do bico injetor. Então tudo isso eu vou mostrar para vocês aqui nessa máquina. Antes, nós vamos ter que preparar, tá? Então a gente tem aqui a flauta, tá? Na flauta nós colocamos os bicos, tá certo? Os bicos nós colocamos na flauta, tá? A gente prepara ela assim, ok? Então eu estou com 2 bicos aqui, tá? Antes de colocar a flauta, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o querosene
tá? Aqui na máquina, através desses orifícios das provetas, tá? E o querosene, ele vai ter por aqui pela lateral da máquina, na lateralzinha aqui da máquina, a gente consegue visualizar qual é a altura do querosene, tá? Conseguimos visualizar a altura do querosene. Nessa máquina, a altura e a quantidade ideal é 1,5 litro de querosene, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu vou preparar aqui um funil, tá? Vou colocar o funil aqui e vou abrir aqui o querosene. Ok? Vamos lá. Tá. Muito bem. Agora eu vou ligar a máquina. Tá. E nós temos a função esvaziar proveta no seletor. Então no seletor nós temos aqui, ó, esvaziar proveta, ok? E aqui nós temos, olha só, função ok e a função cancelar. Quando eu dou a função ok, olha o que acontece. Simultaneamente o querosene vai descer, tá? E vai lá para o tanque, ok? Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. A função, ela termina automaticamente, tá, pessoal? Isso, olha lá. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Legal, pessoal. E com uma lanterna, olha lá, é possível verificar o nível, tá? Então, 1,5 litro é aproximadamente na quinta casinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, na de cima, tá? Aproximadamente aqui, ó, entre as 5 e as 6, tá? A máquina está na condição de uso, tá certo? Então aqui faltaria um pouquinho, tá? Mas ela funciona desse jeito também normalmente, ok? Então vamos lá. Agora que eu coloquei já o querosene na máquina, agora sim, eu tenho atrás da máquina uma mangueira. E essa mangueira que vai levar agora o querosene para fazer os testes no bico, ok? É simplesmente só conectar, ok? Aí sim, vamos colocar a flauta, tá? Vamos colocar a flauta. Algumas máquinas, ela tem aqui uma base, um suporte para bico injetor menor, tá certo? Outras são tamanho universal. Ok, vou dar uma apertada aqui. Uma apertada aqui. Isso, tá? Para não vazar, ok? Bom, e agora para preparar a máquina eu vou colocar um pouco da água, tá? E do detergente que a gente tem, ok? Esse não é um detergente comum, ele é um detergente para limpeza de bico, tá? Esse detergente nós devemos colocar na proporção de 10 por 1, ok? Essa cuba cabe aproximadamente 1 litro, tá? Então eu teria que colocar em torno de 100 ml do produto, ok? Até onde eu coloco, Salim? Nós vamos colocar até essa marca aqui, ó. Olha lá, tá? Essa marca é a mesma altura dessa peça, desse suporte onde os bicos estarão submersos na cuba, ok? Olha lá, estão submersos na cuba. Tá perfeito aqui, tá certinho. Muito bem. Agora eu tenho os cabos que farão a energização do bico, para que a máquina possa fazer os testes, ok? Ele tem 2 terminais,
um terminal para bicos convencionais, por exemplo, esse aqui é um bico convencional, olha lá, eu posso colocar desse jeito, e alguns outros bicos que têm as entradas menores, como esse aqui, por exemplo. Então nós temos o que? Nós temos um cabinho, tá? E esse cabo aqui é um cabo universal. Como é que ele funciona? A gente coloca no terminal, ok? Isso aqui vem com a máquina, tá? Ó. Ok, certo? Lá, tá? E agora nós vamos introduzir essas outras pontas no bico. Então, aqui nós vamos fazer o teste nesse bico de cá. Tá? Poderia fazer nos dois? Poderia, eu tenho cabo para isso, mas eu vou fazer a demonstração num único bico, tá certo? Muito bem. Então agora que as provetas encheram o tanque, agora que está encaixado os bicos na flauta, agora que a mangueira já está conectada também na flauta, né? Os cabos já estão ligando os bicos, nós vamos para o primeiro teste da máquina, ok? Então o primeiro teste da máquina que nós vamos fazer é a resistência do bico, tá? Esse bico, a resistência dele é em torno de 9 a 12 ohms, ok? Então vamos verificar. Olha lá, esse bico ele está numa variável aqui, tá certo? Em torno de 9 a 11 ohms, tá certo? Tá? Então ele está dentro do padrão aí nosso, está dentro do padrão da máquina, ok? Muito bem. Primeiro teste, se ele for reprovado na resistência, já tem que trocar o bico. Não vou nem perder tempo em fazer a limpeza dele, tá certo? Porque o bico já não está legal. Muito bem. O próximo que a gente vai fazer seria o teste de estanqueidade, tá? Então eu seleciono aqui estanqueidade. Olha lá, estanqueidade. O que é estanqueidade? Estanqueidade significa travar o bico na hora em que a moto está numa reduzida, ou seja, a bomba pressuriza o sistema porque a moto está ligada, porém o bico trava, ok? Não pode nesse momento ter nada, absolutamente nada de vazamento no bico. Então eu vou usar para facilitar a nossa visualização uma lanterna, tá? E a gente vai ficar observando esse teste de estanqueidade, aonde a bomba vai estar pressurizando 3 bar de pressão, tá certo? E nós vamos verificar aqui com uma lanterna, tá? Então, eu dou OK. Quando eu dou OK, o que a máquina me mostra? No manômetro de pressão, eu posso colocar a pressão maior ou a pressão menor. Como a bomba para esse bico é em torno de 3 bar de pressão, são 3 bar de pressão, então eu deixo com 3 bar de pressão, ok? E dou OK. O que acontece? O teste da máquina por 60 segundos, ou seja, 1 minuto, vai ficar forçando os 3 quilos e o bico não pode estar pingando, não pode acontecer nada naquele bico, tá? Ele não pode pingar. E aí a gente vai fazer esse teste aqui, aguardando os 60 segundos, tá certo? Bom, eu não vou aguardar os 60 segundos para o vídeo não ficar longo, mas você já entendeu que a máquina daqui a 30 segundos ela vai desligar automaticamente. Eu posso desligar ela manualmente aqui, ó. Tá? Muito bem. Aí, se houve vazamento, a máquina pergunta: quer esvaziar a proveta? Nesse caso aqui não, porque ela não esvaziou, ela não encheu, então não preciso esvaziar, ok? Então eu dou um não. Tá. Próximo teste da máquina. O próximo teste que a gente vai fazer aqui é o teste de leque, ok? O que é o teste de leque? Nós sabemos que o bico injetor precisa pulverizar combustível para dentro da câmara de combustão. Ele não pode injetar de forma maciça, ok? Ele tem que pulverizar, tem que entrar em forma de spray. Então o leque é como uma máquina VAP. Quando você regula a máquina VAP, ela abre aquele fecho de leque, né? Aquele leque de água, de vapor, e é isso que tem que acontecer com o bico. Se por um acaso o bico estiver com defeito, vai sair o combustível como se fosse um chuveiro um chuveiro sujo, né? Onde você liga o chuveiro e aí você vê que os filetes estão todos desorganizados.
isso pode acontecer no bico. Então, o que seria a sugestão? Fazer a limpeza para ver se essa sujeira desobstrui essa forma de conduzir errada o jato do bico, tá? Se não der jeito, de fato tem que se trocar o bico. Então vamos ver como é que está esse bico aqui, ok? Vou ligar a máquina, a pressão continua 3 bar, eu não quero aumentar e nem diminuir. E olha só, vou colocar a lanterna aqui, olha como é que está injetando esse bico, ó. Vamos ver aqui. Olha lá. Ou seja, totalmente fora de posição, né, pessoal? Olha lá. Bem bagunçado, né? Bem bagunçado. Vamos fazer de novo para a gente ver? Ó, nem vou esvaziar a proveta, só para a gente poder ver de novo esse teste aqui, tá? Então, olha lá, eu dou o ok, tá com 3 bar de pressão, tá? Vou jogar a lanterna aqui, vamos ver se a gente consegue pegar um ângulo bacana. Olha lá. Totalmente fora de posição, né? Ou seja, esse bico aqui vai precisar limpar para ver se a gente consegue salvar ele, né? Tá certo? Muito bem, vamos esvaziar então a proveta e prosseguir no nosso teste. Olha lá, estamos esvaziando a proveta. Eu também não preciso esperar o tempo determinado pela máquina para esvaziar. Assim que esvaziar, eu posso também dar uma cancelada aqui, ó, sem problema nenhum, ok? O próximo teste que nós vamos fazer, pessoal, é um teste dinâmico automático. Então, o que seria o teste dinâmico automático? Seria o bico trabalhando numa condição onde a moto estaria em marcha lenta, onde a moto estaria acelerando, onde a moto estaria numa rotação média, onde a moto estaria numa rotação alta. Tá? Esse teste é muito legal porque você consegue fazer um parâmetro para limpar o bico e depois fazer novamente o teste e ver se houve uma desobstrução do bico, uma limpeza, pela limpeza houve uma melhora no bico, na vazão do bico, né? Então vamos lá. Selecionamos aqui então o teste de RPM automático. Então olha lá, eu dou ok, eu posso equalizar para 11.000 RPMs ou posso até colocar para mais, 15. Tá? Então ele varia entre 11 e 15. Tem motocicletas com 11.000 ao máximo, tem motocicletas que 15.000, tá? Então vou deixar 11 aqui, vou dar aqui um ok, ó, tá? Pressurizamos a 3 bar de pressão, eu vou dar um ok e a máquina começa, ó lá, a fazer o bico a 1.000 RPM, 2.000 RPM, 3.000 RPM e lá ele está fazendo o teste, ó, tá? Aqui ao lado eu tenho o tempo da abertura do bico. 1,8 milissegundos, tá? A 6.000 RPM. 7 agora. Olha lá, e o bico vai injetando lá em cima. O legal é que você pode ficar observando para ver se em alguma rotação o bico dá uma falha. Olha lá. Legal. Então eu iria marcar aqui, ó, a quantidade que deu, tá certo? Faz uma anotação, faça a limpeza do bico, tá? E faça o teste novamente para ver se melhorou a vazão, ok? Ah, Salim, mas acontece que a moto está dando problema a 6.000 RPM, a moto começa a falhar a 6.000 RPM. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um teste manual. Como é esse teste manual? O teste manual é da seguinte forma. Logo após o teste automático, se eu der mais um clique, eu entro em rotação RPM manual. Ok, tá. Até 11.000? Poderia ser até 11.000, mas eu que vou determinar qual é o RPM e o tempo de abertura do bico. Então, eu detectei que essa moto, no teste que eu fiz, a 6.000 RPM, ela dá uma falhada. Já olhamos combustível, já olhamos vela, já olhamos módulo, enfim, todas as informações estão ok. Porém, só faltou verificar agora o bico. Então eu vou jogar aqui uma rotação de 6.000, que é o exemplo que eu estou dando, ó, 6.000 RPM, tá? E aí, essa máquina vai fazer o teste apenas em 6.000 RPM, aonde houve a falha, tá? Então eu vou dar um ok. Olha lá, pressão de 3 bar, que é a pressão da moto,
né, desse modelo do bico, porque tem bico que pode trabalhar com 3,5, né, e aí eu teria que aumentar um pouco mais, né, tá? Mas aqui nesse caso desse bico, a moto trabalha com 3 bar de pressão. E vamos dar um ok aqui, ó. Agora ele está 6.000 RPM, olha lá, só trabalhando a 6.000, ó, ok? E você vai observar para ver se há alguma falha. Já observa também se está boa a pulverização, né? E a gente vai ficar aguardando até o término. Para quê? Para fazer a comparação também da quantidade de vazão, tá? Aí a gente limpa o bico e faz novamente o teste e compara as vazões antes de fazer a limpeza e depois de fazer a limpeza. Olha lá, legal. Então eu ia marcar a quantidade de vazão, fazer a limpeza para tentar salvar o bico, né? E ia fazer o teste manual novamente no mesmo RPM, no mesmo tempo de abertura do bico, tá? Vamos esvaziar aqui. Ok, já deu. Muito bem, pessoal. Agora é a hora de fazer a limpeza. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o bico da flauta, tá? Eu tenho um bico aqui que eu trouxe a mais, ó. Trouxe um bico a mais. Você vai tirar o bico da flauta, tá certo? Então, eu vou soltar aqui, tirar o bico, né? O bico, eu peguei um bico a mais aqui pra gente não perder tempo, né? E ó lá, esse bico ele faz um encaixe aqui certinho. Se ele não fizer o encaixe certinho, eu posso usar esse cabo aqui, tá? Sem problema nenhum. E agora a gente vai regular aqui, ó, teste de limpeza, né? Olha lá, limpeza ultrassônica, ok? Tá, 30 minutos. 30 minutos, o que o bico vai fazer? Ele só vai ficar abrindo e fechando, ele é uma bobina. Então ele vai ficar abrindo e fechando aonde? Dentro do produto. Produto esse que eu torno a dizer, detergente para limpeza de bico, tá certo? E água, proporção de mistura, 10:1. Se a cuba for, por exemplo, meio litro, então você vai colocar o equivalente a 10:1, tá certo? Você vai colocar 50 ml, tá? Se for uma cuba maior para 4 bicos de 1 litro, você vai colocar 100 ml, sempre 10:1, tá bom? Agora eu vou colocar o bico aqui dentro e vou selecionar o tempo de limpeza. O tempo de limpeza máximo é de 30 minutos, o que eu acho ideal para você fazer uma limpeza, tá? Dá para fazer em 2 bicos ao mesmo tempo, pessoal, dá para fazer em 2 bicos, ok? Se a moto for de 4 bicos, com 4 cilindros, faz 2, depois faz mais 2, ou tem máquinas que são para 4 bicos, ok? Eu vou colocar um pouquinho menos aqui, pessoal, ó, para vocês verem que é possível. Lógico que não vou fazer uma limpeza de 5 minutos, faço de meia hora. Mas vou demonstrar para vocês aqui, ó. O que acontece? Olha só, a cuba começa a vibrar a ponto de mover até isso aqui, ó, a base do bico injetor. E o bico, o que ele faz? Ele vai batendo, o bico vai batendo, tá? Eu acho que vocês não conseguem ouvir, não sei se dá para ouvir, mas ele está batendo, ou seja, ele abre e fecha aqui bem rápido. Então nós vamos deixar aqui, ó, e esquecer, limpando, tá? E aí a gente vai aguardar a cuba poder descolar a sujeira e o bico abrindo dentro do detergente. Em meia hora é possível salvar muitos bicos, tá certo, pessoal? Muito bem. Lembrando que após a limpeza, tá? Você faz o teste novamente e compara todos os parâmetros que foram feitos antes da limpeza do bico, tá certo? É super simples, é super fácil. Isso aqui é um motivo de grande rentabilidade na oficina, tá? Você já tem os vídeos aí sobre Scania, tá certo? Que faz parte de uma revisão completa de injeção. Nós já temos vídeo agora da máquina de limpeza de bico, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Peço para você aí se inscrever no nosso canal para poder receber aí as próximas notificações dos próximos vídeos, tá certo? E é isso aí. Deixa um like aí, faz um comentário, tá bom? Cadê, faz? Forte abraço, hein? Bora!